Hoje vamos abordar novidades em tecnologia, veículos elétricos e atualizações da Tesla, incluindo se seu Tesla realmente se qualifica para o Full Self-Driving. A Apple finalmente está fazendo a Siri agir como uma assistente de IA de verdade. Elon comprando uma empresa inteira de energia a gás para sua IA, a Volkswagen alertando sobre o corte de 100 mil empregos e muito mais. Então vamos começar. Hoje, a Apple lançou o beta público do iOS 27, cuja principal novidade é uma Siri totalmente renovada que agora funciona como uma verdadeira assistente de IA. Beta público permite que qualquer pessoa baixe e teste agora, sem esperar pela versão final em setembro. Agora a Siri funciona como o ChatGPT ou o Cloud, permitindo conversas reais em vez de apenas comandos únicos. Essa nova Siri acessa mensagens, e-mails, fotos, apps e tudo na sua tela de forma privada, podendo realmente agir por você. Escreva na automação residencial e ela configura para você. Peça para ela localizar ou excluir um e-mail ou arquivo, exibir informações de contato ou tirar dúvidas sobre o que aparece na sua tela. Ela divide contas usando fotos de recibos, extrai informações nutricionais de fotos de comida, e a ferramenta de limpeza das fotos faz um trabalho muito melhor ao apagar algo e preencher o que estava atrás disso. Algumas outras coisas úteis também. Você pode criar suas próprias extensões do Safari apenas descrevendo o que deseja, e reescrever textos em qualquer lugar do celular com a Siri. A maioria dos recursos de IA requer um iPhone 15 Pro ou mais recente, mas as melhorias de velocidade também chegam a modelos antigos. Essa é a Siri prometida pela Apple há mais de um ano, mas depois a empresa se atrapalhou com a Apple Intelligence. Ver isso funcionando mesmo em beta, acessando os próprios dados para tarefas, é uma grande reviravolta para eles, se continuar assim. Agora, é claro, isso ainda é uma versão beta, então você está atualizando por sua conta e risco, e às vezes essas versões beta vêm com coisas irritantes, elas vêm com certos bugs. Talvez seja ótimo experimentar esses recursos, mas aí algo que você está acostumado a fazer no dia a dia acaba ficando um pouco quebrado. Então lembre-se disso, mas parece que já vale a pena tentar para muitos. Fico feliz que a Apple lance esses recursos e espero que realmente tragam algo ótimo com uma noção geral de tudo o que há no seu celular. Próxima notícia. Um relatório revela como o Full Self-Driving funciona nos carros da Tesla atualmente. Descobriu-se que os veículos não usam a versão completa do software. Para quem é novo nisso, o Full Self-Driving é o sistema da Tesla que dirige o carro para você e o objetivo é com o tempo deixá-lo bom o suficiente para funcionar sem ninguém supervisionando. Os principais modelos de direção são treinados nos data centers da Tesla, pois são grandes demais para rodar nos computadores dos carros. A Tesla reduz esse modelo gigante para uma versão menor compatível com o hardware do carro, processo chamado de destilação na IA. Seu carro roda o aluno reduzido, enquanto o professor em tamanho real permanece na Tesla. O relatório afirma que carros com hardware 4, usado nos modelos mais recentes da Tesla, rodam modelos destilados criados originalmente para o hardware mais potente do Cybercab. Isso esclarece uma dúvida comum dos proprietários, pois indica que carros com hardware 4 poderão ter direção autônoma sem supervisão no futuro, usando uma versão reduzida do software do Cybercab. O corte fica no hardware 3, o computador mais antigo que a Tesla afirmou não permitir direção autônoma sem supervisão. Ele tem só 15% da largura de banda de memória do hardware 4. Se você comprou um Tesla nos últimos anos, isso é positivo. Seu carro usa uma versão reduzida do mesmo sistema do Robotaxi. Se você tem um hardware 3 antigo, esse já foi descartado pela Tesla. É muito interessante ver esse processo como um todo, porque vimos o FSD V14 Lite ser disponibilizado para mais carros antigos com hardware 3. A Tesla afirmou que ainda não deve atingir o FSD sem supervisão, mas isso aproxima esses carros dos modelos mais novos da marca. Mas ao mesmo tempo, a versão mais recente do V14 rodando no hardware 4 é supostamente uma espécie de versão leve do que temos no Cybercab. Muito interessante ver como todo esse processo funciona. E claro, o Cybercab tem a melhor versão de todas. Agora, se esse é o tipo de tecnologia e notícias da Tesla que você gosta de acompanhar, vá em frente e se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que esses vídeos apareçam para você quando forem ao ar. Agora, continuando com a Tesla, há um novo estudo sobre baterias que vira de cabeça para baixo uma grande suposição que as pessoas tinham, porque na verdade a bateria mais barata da Tesla é a que dura mais tempo. A Tesla utiliza diferentes tipos de baterias. Os carros de luxo usam baterias de níquel, consideradas premium e mais duráveis. Carros mais baratos, de autonomia padrão, usam LFP, fosfato de ferro lítio. Agora isso mudou nos Estados Unidos, e depende de qual mercado estamos falando aqui, então a Tesla não vende carros com LFP atualmente nos Estados Unidos.
Um vendedor de veículos elétricos usados na Suécia analisou quase 10 mil testes reais de baterias com uma ferramenta que mede sua saúde real, não só o que o painel mostra. Analisando os Model 3 que já tinham rodado mais de 100 mil quilômetros, os conjuntos de baterias LFP ficaram em primeiro lugar, com 93,3% de saúde da bateria, enquanto os conjuntos de níquel ficaram abaixo, alguns deles chegando a cerca de 88%. Isso representa cerca de 5% de diferença, e a bateria LFP mais barata superou as duas versões de níquel mais caras do mesmo carro. O motivo está totalmente relacionado ao carregamento. Com as baterias de níquel, a Tesla recomenda que você carregue apenas até 80 a 90% no dia a dia para protegê-las, mas as baterias LFP podem ser carregadas até 100% sem problemas. Em dezenas de milhares de quilômetros, essa diferença realmente importa. Se você vai comprar um Tesla usado, saiba que o modelo mais barato de autonomia padrão com bateria LFP pode ser a opção mais inteligente a longo prazo, ao contrário do que muitos pensam. Isso também está de acordo com os próprios dados da Tesla, e com o que várias análises independentes já descobriram antes, que a bateria LFP simplesmente envelhece de forma mais suave. A bateria mais econômica também é a melhor escolha para quem quer durabilidade. Próxima notícia. Na Europa, o Full Self-Driving da Tesla superou 50 milhões de quilômetros rodados, cerca de 31 milhões de milhas nos poucos países onde está aprovado. Para quem é novo, o FSD supervisionado permite que o carro dirija sozinho, mas requer atenção do motorista. A Europa só começou a aprovar isso em abril, país por país. Os 5 países até agora são Holanda, Estônia, Bélgica, Lituânia e Dinamarca. E a Holanda foi a primeira a aprovar em 10 de abril. O ritmo aqui impressiona. Eles alcançaram 20 milhões de quilômetros cerca de 7 semanas e meia antes. Então eles adicionaram mais 30 milhões em menos de 2 meses, cerca de 580 mil quilômetros por dia. Para ser aprovada, a Tesla fez mais de 18 meses de testes, percorreu mais de 1,6 milhão de quilômetros em estradas europeias e realizou mais de 13 mil viagens acompanhadas com clientes reais. Mesmo onde ainda não foi aprovada, a Tesla já roda o sistema em segundo plano para coletar dados. Assim que um país autoriza, podem ativá-lo imediatamente. E o mapa está prestes a ficar muito maior porque a Itália acabou de confirmar que o pedido da Tesla está oficialmente em análise. A Tesla solicita que a Itália reconheça a aprovação já concedida pela Holanda conforme regras da União Europeia, onde a autorização de um país vale para outro. Um sistema que muitos diziam que não passaria pelos reguladores europeus, agora se espalha pelo continente mais rápido que o esperado. É realmente ótimo ver isso, e é ótimo ver o quanto as pessoas estão realmente usando esse sistema. O uso da direção totalmente autônoma está crescendo muito rápido, e eu acho isso muito empolgante. Agora, do lado dos robotáxis, a Tesla está começando a colocar robôs de limpeza de verdade dentro dos depósitos de robotáxis para limpar os carros entre uma viagem e outra. Os centros de robotáxis servem para carregar os carros e armazená-los quando estão ociosos. O primeiro em Austin opera desde março. O sistema de limpeza é um braço robótico que troca acessórios sozinho, podendo aspirar, recolher detritos, pegar lixo e limpar superfícies sem precisar de uma pessoa. Ele até tem uma ferramenta de microfibra macia feita para limpar uma enorme tela de 21 polegadas sem arranhá-la. E o braço pode alcançar fisicamente e pegar uma garrafa plástica, uma lata ou uma mochila que alguém deixou no banco. A Tesla demonstrou isso há um tempo, mas acho que muita gente esperava que isso fosse só uma espécie de maquete. Aqui eles realmente estão fazendo isso. A Tesla também constrói lava-rápidos para os Cybercabs passarem sozinhos e usa luz UV para eliminar germes entre um passageiro e outro. Então toda a ideia aqui é uma frota que basicamente se cuida sozinha, limpando, carregando e se organizando com quase nenhuma intervenção humana, que é exatamente o que você precisa para operar esses veículos 24 horas por dia. Um Cybercab também foi visto em testes em vias públicas de Seabrook, New Hampshire, incluindo a Nova Inglaterra na lista de locais onde esses veículos já foram vistos em testes. Enquanto o software de direção autônoma ainda é aguardado, a Tesla desenvolve a operação física de uma frota de robotáxis, realizando grande parte disso de forma autônoma. Hoje, o Model AL de 3 fileiras chegou às concessionárias dos Estados Unidos como unidade de exposição, permitindo que as pessoas o vejam e experimentem pessoalmente. Essa é a versão de 6 lugares e entre eixos longo do modelo X8 e é o mais próximo que a Tesla tem agora de um SUV familiar maior, com a série de lançamento começando em 60 e 1.990 dólares americanos. A Tesla está definitivamente deixando você passar pelas 3 fileiras para conferir, mas ainda não estão fazendo test drives. Ela chega com novas rodas de 20 polegadas chamadas Uber Helix, padrão na série de lançamento. Se optar por elas em vez das de 48 cm, perde só cerca de 5 milhas de autonomia, 320 contra 325. Ter carros de verdade expostos nas concessionárias é um sinal muito bom, porque geralmente significa que as entregas estão bem próximas.
Eu já tive a oportunidade de passar um tempo com um na Austrália, e assim que eu finalmente puder dirigir um nos Estados Unidos, com certeza vou fazer uma análise completa, então fique de olho nisso em breve. Agora sobre o Tesla Semi, mais 2 frotas de caminhões acabaram de aderir ao uso do modelo. O Tesla Semi é o caminhão elétrico da Tesla com 18 rodas. A versão de longo alcance percorre cerca de 800 km totalmente carregado com 37.200 kg e recupera 60% da autonomia em 30 minutos num carregador rápido. A Paper Transport, transportadora de Wisconsin, já percorreu dezenas de milhões de milhas com gás natural e vai testar o Semi em rotas dedicadas em Chicago. Chicago é uma escolha interessante, pois o frio e a neve testarão como o Semi se comporta em condições ruins de inverno, uma grande dúvida para muitos. Na Califórnia, uma frota está aposentando 11 caminhões a diesel e trocando por 20 Tesla Semis operando de um depósito de recarga próximo a Los Angeles, ambos previstos para início de 2027. São 9 caminhões a mais do que eles tinham antes, então eles não estão apenas trocando diesel por elétrico, eles estão realmente expandindo ao mesmo tempo. A Tesla já usa o Semi para transportar cargas para empresas como a PepsiCo e internamente, com uma proposta simples para essas frotas. Quando você soma combustível e manutenção, o caminhão elétrico começa a custar menos por milha do que um caminhão a diesel, mesmo que ele seja potencialmente mais caro no início. Próxima notícia. Na Tesla, o Jefferies elevou o preço-alvo das ações para $400 de 375, citando o forte segundo trimestre da empresa. A Tesla entregou um recorde de 480 mil carros no trimestre, superando em muito o que Wall Street esperava, e o resultado completo será divulgado em 22 de julho. O Jefferies manteve a recomendação de manter, dizendo que o número pode subir mais, e só veremos as margens reais no dia 22. Agora, o CEO da Volkswagen disse aos funcionários que talvez precisem cortar mais 50 mil empregos além dos 50 mil já acordados. Isso representa 100 mil empregos em risco, pois calcularam uma desvantagem de custo de cerca de 20% em relação aos concorrentes. Uma grande parte do problema deles é que estão sendo pressionados de todos os lados, com tarifas reduzindo seus lucros e montadoras chinesas oferecendo preços muito mais baixos, especialmente com carros elétricos. O CEO também não garantiu o futuro de 4 das fábricas alemãs deles para a década de 2030, e as ações já caíram mais de 30% só desde o início deste ano. Nesse período, analistas elevam projeções para a Tesla após trimestre recorde, enquanto a maior montadora da Europa planeja cortar 100 mil empregos para sobreviver. Próxima notícia. A Apple enfrenta um grande processo contra a OpenAI e houve uma nova reviravolta causada por um e-mail enviado em má hora. O contexto é que a Apple processou a OpenAI por supostamente roubar segredos comerciais ao contratar profissionais que ajudaram a criar o iPhone e o Apple Watch para desenvolver hardware de IA. Antes do processo, as partes tentaram resolver a questão em privado. Um advogado externo da Apple enviou e-mail ao principal advogado da OpenAI, detalhando acusações de roubo de segredos comerciais. 13 minutos depois, o mesmo advogado da Apple enviou outro e-mail agradecendo ao advogado da OpenAI por uma ligação, mas essa chamada era para outro ex-funcionário da Apple com nome semelhante. O advogado da OpenAI entendeu que a Apple teria inventado uma ligação telefônica para fortalecer seu caso, disse a Apple que nunca haviam conversado, e as negociações de acordo acabaram ali. Dias depois, a Apple entrou com um processo. A OpenAI afirma que há poucas evidências no caso, por isso ele irá ao tribunal. Agora, na Anthropic, a empresa por trás do cloud, há um relatório de que eles estão em negociações com a Samsung para construir seu próprio chip de IA personalizado, ajustado especificamente para seus modelos. Isso os colocaria no grupo de Google, Amazon, OpenAI e Tesla, todos desenvolvendo chips próprios para evitar pagar a Nvidia. Eles podem pagar, pois a Anthropic é uma das empresas de IA que mais cresce, com previsão de faturamento anual de 47 bilhões de dólares e supostamente já é lucrativa, principalmente por empresas que usam o cloud para programação e trabalho diário. Próxima notícia. A Frontier Airlines fechou acordo com a SpaceX para instalar a internet Starlink em seus aviões. Com o primeiro voo previsto para início de 2027, Starlink, internet via satélite da SpaceX, virou a preferida em voos por ser rápida para streaming e trabalho, ao contrário do antigo Wi-Fi de avião, que era caro e quase inutilizável. A Frontier é a primeira aérea de baixo custo dos Estados Unidos a adotar essa tecnologia, integrando um acordo com outras 4 companhias globais para instalar o Starlink em mais de 1.000 aviões. Vale notar que a Frontier não informou se o serviço será gratuito, como em outras companhias aéreas. Isso ainda está indefinido. Agora são 6 as companhias aéreas dos Estados Unidos que aderiram ao Starlink: Southwest, United, American, Frontier, Alaska e Hawaiian. Delta e JetBlue seguem fora.
Para ver como isso está se espalhando rápido, mais de 7.500 aviões no mundo todo já têm o Starlink instalado ou encomendado em mais de 40 companhias aéreas e operadoras. Quando até a companhia aérea mais barata corre para instalar internet nos aviões, fica claro como a SpaceX está à frente e como será difícil alcançá-la. O único concorrente que conhecemos é o Amazon Leo, que está bem atrás. Acredito que isso logo será padrão na maioria das grandes companhias aéreas. Se até a Frontier faz, a Delta não terá desculpa por muito tempo. Agora, do lado do hardware, a SpaceX acabou de revelar a próxima geração da antena Starlink, versão 5. Ela é menor e mais leve do que a atual. Ela é cerca de 50% mais eficiente energeticamente e alcança mais de 375 megabits por segundo, superando a internet residencial de muitos. A SpaceX está fazendo muita coisa nesse setor, e parece que estamos chegando a um ponto em que o Starlink vai ficar cada vez menor e mais rápido. Sobre a IA da SpaceX, eles adquiriram uma empresa de turbinas a gás para gerar eletricidade própria, o que chama atenção, já que a Tesla sempre foi contra combustíveis fósseis. Eles compraram a PR Energy em um acordo avaliado em mais de $1 bilhão. Eles produzem turbinas a gás móveis, que são usinas em carretas colocadas ao lado de prédios e atingem potência máxima em minutos. O motivo é bem óbvio. A Grok IA deles demanda muita energia e conectar a rede elétrica pode demorar anos, por isso estão gerando a própria energia. Perto de Memphis, no centro de supercomputação, instalaram dezenas de turbinas a gás natural sem as permissões federais de controle de poluição do ar, alegando serem unidades temporárias. A ANACP e grupos ambientalistas processam porque essas turbinas liberam muitos poluentes que formam smog perto de bairros já com altas taxas de problemas pulmonares. O Departamento de Justiça interveio para mantê-las ativas, alegando ser questão de segurança energética. Agora, para ser justo com Elon aqui, eu acho isso não é totalmente inesperado vindo dele. Ele afirmou por anos que é preciso mais petróleo e gás no curto prazo para manter tudo funcionando enquanto ampliamos energia solar e baterias, fazendo depois a transição para renováveis. Então, na cabeça dele, provavelmente tudo isso se encaixa nesse plano. O gás natural é mais limpo que o carvão, não é a pior opção em termos de emissões de carbono. O principal problema é a poluição local e licenças ignoradas. Existem diferentes formas de ver isso. Pode ser que ele fale da solução de transição de curto prazo, ou só precise de energia, e busque onde conseguir rápido. Mas definitivamente é estranho para o cara cuja outra empresa é baseada em acabar com os combustíveis fósseis. Muita gente acha que ele nunca se importou de verdade. Mas o que você acha? Deixe um comentário abaixo para me contar sua opinião. No Google tiveram que limitar quanto a Meta pode usar da IA Gemini porque o Google está ficando sem poder de computação. O Google fornece acesso aos modelos Gemini para empresas, incluindo a Meta, que é uma cliente enorme que os usa em programação, anúncios e moderação de conteúdo. Na primavera, o Google informou a Meta que não poderia fornecer toda a capacidade desejada, atrasando projetos de IA da Meta e levando a empresa a pedir que sua equipe reduzisse o uso. Quando uma das empresas mais ricas do mundo não consegue comprar poder computacional nem de outro gigante, isso mostra como essa corrida ficou acirrada. Essa pressão também aparece nos chips, pois a TSMC, que fabrica chips avançados para quase todos, registrou um trimestre recorde. Segundo relatos, o Google está pagando à SpaceX cerca de $920 milhões por mês para alugar cerca de 111 mil chips NVIDIA que estão nos data centers da Chai do Elon. Então o Google está alugando chips da empresa de IA do Elon só para conseguir acompanhar, o que se conecta ao motivo pelo qual o Elon está comprando turbinas a gás para alimentar exatamente esses data centers. Basicamente, todo mundo está correndo atrás das mesmas coisas, chips e energia para rodá-los, então de certa forma todo mundo tem responsabilidade aqui. Próxima notícia de hoje. Lá em Nova York, o estado acabou de se tornar o primeiro do país a suspender a construção de novos data centers. Data centers são grandes galpões com muitos servidores onde rodam as IAs, consumindo muita energia e água para resfriamento. O governador assinou uma ordem bloqueando por até um ano a construção de novos data centers grandes que consumam 50 megawatts ou mais. O motivo é que as pessoas estão preocupadas que esses data centers estejam aumentando suas contas de luz, drenando o abastecimento local de água e colocando pressão demais na região. O Estado quer impor regras antes de novas construções. Definitivamente é uma mudança de tom, porque há alguns anos os estados estavam competindo muito para conseguir esses projetos e agora eles estão recuando. Recentemente, o chefe do Google DeepMind afirmou que é preciso criar um órgão global para fiscalizar a IA avançada, preferencialmente liderado pelos Estados Unidos, e quer que isso esteja ativo ainda este ano. Isso vai se tornar comum. Muitas pessoas estão animadas com as novidades em IA e querem testar o que há de mais recente.
E muito disso exige esses data centers, aos quais muita gente tem objeções. Ao mesmo tempo, você tem empresas como a Anthropic realmente alertando sobre os possíveis efeitos negativos da IA. Empresas como a OpenAI comentam sobre isso, mas não demonstram tanta preocupação. E agora parece que o Google DeepMind realmente quer um órgão de fiscalização geral para supervisionar essa tecnologia como um todo no mundo inteiro. Está ficando tão poderosa que está começando a chegar a um ponto em que muita gente está preocupada. De qualquer forma, de um lado você tem os estados colocando limites na energia que essas coisas exigem, e do outro você tem um dos maiores nomes da IA pedindo uma supervisão real sobre para onde tudo isso está indo. É uma área muito interessante de acompanhar, pois é para onde o mercado caminha, mas também é uma das tecnologias mais controversas que já tivemos. Agora, do lado dos veículos elétricos, uma grande nova pesquisa descobriu que, uma vez que as pessoas migram para o elétrico, quase nenhuma delas quer voltar para a gasolina. O grupo Plug-in America entrevistou mais de 4.000 motoristas de carros elétricos, e só 0,5% afirmou que voltaria para um veículo a gasolina ou diesel no próximo veículo. Quase 90% disseram que comprariam imediatamente outro veículo elétrico, e quando você inclui os híbridos plug-in, mais de 95% continuam com algum veículo que você conecta na tomada. Os números de satisfação também são igualmente altos, com quase 97% dizendo que se sentem seguros em seus veículos elétricos. 95% disseram que é conveniente, e cerca de 73% disseram que é mais confiável do que um carro a gasolina comparável. E isso se mantém ao longo do tempo, porque mesmo entre os primeiros adotantes que têm veículos elétricos desde 2020 ou antes, quase 97% disseram que vão optar por outro elétrico novamente, e os proprietários da Tesla tiveram praticamente o mesmo resultado. Há muita discussão sobre a falta de interesse em veículos elétricos, mas quem possui um é muito leal. O desafio é convencer as pessoas a comprar o primeiro veículo elétrico. Por fim, algumas menções rápidas. As ações da Lucid subiram 18% após a empresa negar rumores de falência, com um analista do Morgan Stanley afirmando que tem dinheiro suficiente para seguir por enquanto. A Tesla está instalando superchargers em lojas da 7-Eleven no Japão, abrindo o primeiro perto de Tóquio, seu 150º ponto no país, com mais 10 lojas da rede a caminho. A ASML, a empresa que fabrica as máquinas que produzem chips avançados, disse que seus planos de expansão para os próximos anos já levam em conta a planejada fábrica Terafab de chips do Elon no Texas. E a Mercedes-AMG revelou um novo CLA elétrico com 680 cavalos de potência vindos de 3 motores separados, o que é potência de sobra para um carro compacto. Essas são as últimas notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Então, enquanto isso, se você quiser ver minha análise completa do Cybercab da Tesla e de como está realmente o plano de robotáxi deles, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.